Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpite do Rei. Aqui nós tratamos de palpite de futebol todos os dias com os melhores palpites do dia. Vamos para os palpites desta sexta-feira, dia 21 de março de 2025. Vamos ter nesta sexta-feira 17 palpites com placar exato e 2 opções média para o jogo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Palpite do Rei, clica no botão lá abaixo para se inscrever. Postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites do dia e deixa o seu like. E lembrando que no final do vídeo temos os bilhetes prontos e vamos para os palpites. Jogo 1. No primeiro jogo pela França Nacional, 26ª rodada, temos a equipe do Dijon contra a equipe do Valenciennes. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance. Fora com empate, placar exato, 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o segundo palpite. Ainda pela França Nacional, 26ª rodada, temos a equipe do Sochaux contra a equipe do Rouen. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance. Fora com empate, placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o terceiro palpite. Ainda pela França Nacional, 26ª rodada, temos a equipe do Villefranche contra a equipe do Concarneau. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance. Casa com empate devolve aposta, placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o quarto palpite. Agora pela Espanha, na Liga 2, a 32ª rodada, temos a equipe do Burgos contra a equipe do Almeria. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance. Fora com empate, placar exato, 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o quinto palpite. Agora pela Europa, a Copa do Mundo, a qualificação, temos a seleção de Andorra contra a seleção da Letônia. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o sexto palpite. Ainda pela Europa, a Copa do Mundo, a qualificação, temos a seleção da Inglaterra contra a seleção da Albânia. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o sétimo palpite. Agora pela Europa, a Copa do Mundo, a qualificação, temos a seleção da Polônia contra a seleção da Lituânia. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2,5 gols ou casa para vencer no primeiro tempo. Placar exato, 3-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 2,5 gols na partida. E vamos para o oitavo palpite. Ainda pela Europa, a Copa do Mundo, a qualificação, temos a seleção da Romênia contra a seleção da Bósnia. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nono palpite. Agora pelo mundo amistoso internacional, temos a seleção da Irlanda do Norte contra a seleção da Suíça. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora. Placar exato, 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o nosso décimo palpite. Agora pela América do Sul, a Copa do Mundo, a qualificação, 13ª rodada, temos a seleção do Equador contra a seleção da Venezuela. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 11º palpite. Agora pelo Chile, a Copa do Chile, a 4ª rodada, temos a equipe do Rancho Pato contra a equipe do Higuines. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 12º palpite. Agora pelo Chile, a Copa do Chile, a 4ª rodada, temos a equipe do União Espanhola contra a equipe do Audax Italiano. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance. Fora com empate,
placar exato 1 a 0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3 gols e meio na partida. E vamos para o nosso 13º palpite. Agora pelo Brasil, a Copa do Nordeste, a sexta rodada, temos a equipe do CRB contra a equipe do Ferroviário. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou casa, placar exato 2 a 0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1 gol e meio na partida. E vamos para o nosso 14º palpite. Agora pelo Chile, a Copa do Chile, a quarta rodada, temos a equipe do São Luís contra a equipe do Everton. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3 gols e meio ou dupla chance, fora com empate, placar exato 1 a 0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3 gols e meio na partida. E vamos para o nosso 15º palpite. Ainda pela América do Sul, a Copa do Mundo, a qualificação 13ª rodada, temos a equipe do Uruguai contra a seleção da Argentina. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3 gols e meio ou dupla chance, fora com empate, placar exato 1 a 1. Segunda opção para esse jogo, menos de 3 gols e meio na partida. E vamos para o nosso 16º palpite. Agora pelo Chile, a Copa do Chile, a quarta rodada, temos a equipe da Universidade Católica contra a equipe do União La Calera. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou ambas equipes marcam, placar exato 2 a 1. Segunda opção para esse jogo, casa com empate. E vamos para o nosso 17º palpite. Ainda pela Colômbia, primeira B, abertura à oitava rodada, temos a equipe do Boca Juniors contra a equipe do Real Santander. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3 gols e meio ou dupla chance, fora com empate, placar exato 1 a 0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3 gols e meio na partida. Esse daqui foram nossos 17 palpites desta sexta-feira, dia 21 de março de 2025. Se você gostou dos palpites e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo e fique agora com os bilhetes prontos.